Boa tarde, eu sou o Rodrigo, sou aluno do 5º período de agronomia do IF Goiano, campus Iporá. Venho, através desse vídeo hoje, demonstrar como fazer a propagação de partes vegetativas. O que são essas partes vegetativas? Como exemplo, tem os cosmos, bulbos, rizomas, raízes tuberosas, até mesmo folhas fazem parte dessas estruturas de propagação vegetativa. E essas estruturas elas têm algumas vantagens, que no caso ela apresentam uma maior fidelidade ao fenótipo da matriz, ou seja, da planta mãe. Pode acelerar também a produção de uma nova muda. E ela fixa eventuais variações somáticas desejáveis. E por fim, ela tem uma precocidade em sua produção. Bom, como mencionado anteriormente, daqueles exemplos sobre propagação de partes vegetativas, eu vou estar mostrando como fazer a propagação pelos rizomas. O que são os rizomas? Eles são caules que crescem horizontalmente abaixo do solo. E as suas gemas desses caules desenvolvem formando então a parte aérea. Então agora eu vou para a parte mais difícil, que é fazer a retirada dessa parte aqui da planta mãe, que vai ser cavar e retirar com cuidado para não danificar o rizoma lá embaixo. Então, para fazer a retirada desse rizoma, você deverá observar a planta mãe, se ela está livre de qualquer tipo de patógeno. E também identificar se não há presença de um coleóptero na área, que no caso é o Cosmopolitus. Ele é um inseto pretinho bicudo, ele causa muito dano na cultura da bananeira. Bom, depois de fazer a retirada do rizoma da planta mãe, é hora de fazer o preparo dele para levar para o plantio. Primeiramente, você tem que dar uma parada nessas raízes, porque não há necessidade de deixar essas raízes grandes. E também cortar uma parte dessa parte que irá ficar aérea. Deixar basicamente mesmo somente o rizoma. Bom, então depois de passar todos aqueles processos, é hora de fazer o plantio do rizoma. Para o plantio, o solo deverá passar por uma calcareação 30 dias antes, porque a cultura da bananeira ela exige uma grande quantidade de nutrientes. Então por isso que é importante fazer essa calcareação 30 dias antes. Depois disso, é hora de fazer o plantio do rizoma. Você irá fazer uma cova aproximadamente 10 centímetros, ou seja, que tampe daqui para baixo, que deixe um tamanho assim para cima do solo. Você irá fazer um pouco da limpeza desse rizoma, que anteriormente foi cortado, e também podado um pouco das raízes, para que não esteja grande mais. Você irá colocar ele no solo nesse sentido. Irá chegar à terra. Você irá deixar desse modo, que essa parte fica superior ao solo. Porque as gemas elas irão crescer lateralmente e, como foi dito anteriormente, elas irão espalhar horizontalmente no solo. E agora faça a aguação. Essa aguação deverá ser feita mais ou menos todo dia, de manhã e à tarde, para ela desenvolver bem. Portanto, chega aqui o final desse vídeo, como fazer a propagação do rizoma. Obrigado pela atenção.
Bom dia. Agora eu vou estar apresentando outro vídeo, como fazer a propagação vegetativa de outra estrutura. E agora eu vou utilizar a estrutura, o bulbo. Então, o bulbo ele é um caule subterrâneo, envolvido por um conjunto de folhas disposta em forma circular. Um exemplo de bulbo são a cebola, que a cebola é um bulbo simples, e o alho, que é um bulbo composto. E neste vídeo eu vou estar propagando o bulbo do alho. Bom, como eu disse anteriormente, eu irei demonstrar como fazer a propagação vegetativa do bulbo. E eu tenho como exemplo o alho, eu irei utilizar ele. E eu vou demonstrar agora como fazer mudas para depois fazer o plantio. Primeiramente você deve cortar ao meio e fazer assim em todos os dentes de alho. Em cada dente desse irá produzir uma muda ou mais. Pega um papel toalha, coloque dentro de uma vasilha e umedeça. E coloque o alho dessa forma, porque essa parte aqui é onde irá sair o caule e aqui onde irá produzir as raízes. Os dentes de alho deverá colocar nesse sentido na vasilha. E assim esperar por 3 dias para ter o aparecimento das raízes e o brotamento do caule. E ague, umedeça esse papel toalha uma vez por dia para que ele não fique seco. Então, após 3 dias, os dentes de alho estarão da forma como mostrado na foto anteriormente, que é as raízes e o caule desenvolvidos. Então, ele está nesse momento, ele está pronto para o plantio. O plantio ele deverá ser feito em canteiros e o solo ele deverá ser leve, seja leve, drenado e rico em matéria orgânica. É importante que esses canteiros eles sejam preparados com esterco bovino e calcário. E no final, misture eles e no final termine com a rega. Então, o esterco bovino e o calcário deverá ser colocado nesse canteiro uma semana antes. E é importante que dentro dessa uma semana, todo dia faça uma rega, ou seja, molhe o canteiro. Isso é importante para quê? Para que haja a incorporação dos nutrientes do esterco e do calcário no solo. E o pH desse canteiro ele deverá estar entre 6,2 a 7. E a melhor época do ano para fazer o plantio é o outono. E esse canteiro ele deverá pegar pelo menos 6 horas de luz solar por dia. E então, feito esses processos todos, está pronto para que as mudas sejam implantadas nesse canteiro. O espaçamento de uma muda para outra deverá ser mais ou menos 18 centímetros e 25 centímetros de uma linha até a outra. Bom, então chegou o final do vídeo. Foi demonstrado como fazer a propagação de partes vegetativas, como no meu caso eu usei o rizoma, como exemplo a bananeira, e o bulbo, como exemplo o alho. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.